Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, rezemos hoje, nessa segunda-feira, pelas almas do purgatório. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa semana, a não ser amanhã, terça-feira, que é dia de São Marcos, segunda, quarta, quinta, sexta, nós vamos falar de João 6. O Evangelho vai falar, a igreja vai falar João 6. Menos amanhã, que é dia de São Marcos, O Evangelho de hoje, João 6, 22 a 29. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Marcos 4, 4. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que só havia uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido o pão. Depois o Senhor ter dado graças, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: as obras de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus sabe o nosso pensamento, as nossas intenções. Esse povo, Jesus disse assim, em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comeste pão e ficastes satisfeito. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece a vida eterna. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você procura Jesus para quê? Pode responder aqui embaixo. Aqui eles estavam procurando Jesus como o Jesus da padaria. Isso mesmo. Porque eles sabiam que eles não iam passar necessidade. Um falou com o outro: rapaz, o homem pegou 2 peixes, 5 pães e alimentou um monte de gente. Aí aquela pessoa que estava ali falou assim: não, vamos lá, eu vou levar um lanchezinho. Não precisa não. Ele vai multiplicar os pães. Então, aqui, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus nos diz que não procura ele para satisfazer a comida material, e sim a comida espiritual, que é a Eucaristia. Eu gostaria de falar com você hoje, o Catecismo, os efeitos da Eucaristia. O primeiro efeito da Eucaristia é compromisso com os pobres. No parágrafo 1397 do Catecismo diz assim:
A Eucaristia compromete com os pobres, para receber a verdade, o corpo e o sangue entregue por nós. Devemos reconhecer o Cristo nos mais pobres, seus irmãos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, um dos efeitos da Eucaristia é compromisso com os pobres. Segundo, comungar o mistério da comunhão da Trindade. Na Eucaristia nós comungamos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todas as vezes que nós comungamos, nós recebemos o Espírito Santo. O sacramento da Eucaristia é o mais importante do que todos eles outros, né? Todos os juntos. Quando nós recebemos o sacramento, nós recebemos o próprio Cristo. Outro efeito, construir a comunidade dos que creem. Eucaristia, alimento espiritual. Isso mesmo, né? Quando nós nos alimentamos, aqui Jesus falou, não procure o pão que vocês comem hoje e daqui a um pouquinho vocês vão lá no banheiro e jogam para fora. Mas procurai o pão que vive eternamente. Hoje esse pão é dado a cada missa, a cada celebração. O pão da Eucaristia. A Eucaristia, alimento espiritual. Eucaristia, aumento da graça recebida no batismo. Eucaristia, crescimento da vida cristã. Outro efeito, Eucaristia, fonte de conversão e de penitência. Todas as vezes que nós vamos, eu estou gravando aqui, né? Estou gravando no domingo, mas já estou de olho no relógio, né? 7h34, vou na missa, né? Vou receber Jesus vivo, né? Então, Eucaristia, penhor da vida futura, participar do sacrifício de Cristo, purificar e afastar o pecado. Cada vez que eu participo da Santa Missa, o pecado se afasta de mim, né? Transformar o homem por Cristo, união com a liturgia celeste, união com Cristo e união dos cristãos. No parágrafo 1398, a Eucaristia é a união dos cristãos. Diante da grandeza desse mistério, Santo Agostinho exclama: o sacramento da piedade, o sacramento da unidade, o vínculo da caridade. Quanto mais dolorosas se fazem sentir as divisões da Igreja que rompem a participação comum à mesa do Senhor, tanto mais prementes são as orações ao Senhor, para que volte os dias da unidade completa de todos os que nele creem. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que você está fazendo, né? Que você ainda não se comprometeu com a palavra de Deus? Talvez o seu domingo não é o dia do Senhor, o seu domingo é o dia do futebol, o seu Senhor é o futebol, o seu Senhor é o churrasco. Você troca às vezes Jesus por qualquer outra situação. Você não tem um compromisso com o Senhor na Eucaristia. Então eu digo para você, já passou da hora de você voltar, meu amigo. Você tem levado a sua esposa, mandado os seus filhos para a igreja, e você acha que você não precisa desse alimento? Olha para a sua vida, olha o quanto você às vezes, com o primeiro problema que tem, você cai, se alimenta. Volte para este banquete, faça uma confissão, procure aí na sua comunidade, meu irmão, minha irmã, Jesus vivo. Vai adorar Jesus hoje, nessa segunda-feira, rezando pelas almas do purgatório, né? Segunda-feira dedicado às almas. O que você está fazendo, meu amigo, que ainda você não voltou para a Eucaristia? É Jesus vivo dentro de cada um de nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.